Olá, seja muito bem-vindo. Aqui professor Carlos Mainardes, do Matemática Fox e do Matemática em Concursos. Essa aula é sobre conjuntos numéricos, então nós vamos estudar matemática junto aí, falando a respeito da teoria dos conjuntos numéricos. Começando pelo primeiro conjunto, conjunto dos números naturais, ou seja, conjunto N, representado pela letra N. Nesse conjunto, ele surge da necessidade de contagem do homem. Então, o que acontece? Os valores desse conjunto variam de uma em uma unidade e não existe valor negativo, certo? Então, observe na nossa contagem aqui que ele começa a partir do 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vai por aí, até o infinito. Mas, deixa eu mostrar para você o seguinte, esse conjunto ele pode ser apresentado da seguinte maneira, como N com um asterisco. E esse N com asterisco corresponde ao conjunto dos números naturais, porém sem o zero. Então ele começa a partir do 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, certo? Então, caso venha aparecer o conjunto N com asterisco, o zero foi excluído. Segundo conjunto, o conjunto dos números inteiros, ou seja, conjunto Z. Nesse conjunto também os valores variam de uma em uma unidade, ou seja, não tem o famoso número com vírgula aqui não. Porém, os valores podem ser negativos. Então, veja na contagem que eu coloquei, menos 3, menos 2, menos 1, só que vindo lá desde menos infinito. 0, 1, 2, 3 e assim por diante, onde também, presta atenção, numa representação de Z com asterisco, significa que nós não teremos também o zero aqui. Então, menos 3, menos 2, menos 1, pula o zero, vai para o 1, para o 2, para o 3 e assim por diante até mais infinito, certo? Bom, o terceiro conjunto, ele vai abrigar então esses números com vírgula. Os números com vírgula, eles surgem a partir da hora que começa, né, o homem a brincar com as razões. Então, considere que nós temos um valor numérico representado por A, e esse valor numérico é dividido por um outro B. Então, A sobre B. Daqui surgem os números chamados decimais, e isso é a famosa fração. Então, observe que aqui nós temos nos números racionais, representado pelo conjunto Q, menos 7,5, que é uma fração, e pode ser negativa. Menos 1,5 como exemplo. Não se esqueça que 1,5 é a divisão do 3 pelo 2, e com sinal negativo. Menos 0,33333, tendo infinitamente 3, que é a famosa dízima periódica. O zero, 3 sobre 3, que é uma fração, mas aí você olha e pensa, não, mas peraí, 3 sobre 3 é 1, que é um número ali inteiro e número natural. Pois é, mas como qualquer valor numérico pode ser representado por uma fração, aqui a gente já começa então a ver que o conjunto Q, ele abrange o conjunto Z, ou seja, o conjunto dos números inteiros está dentro do conjunto dos números racionais e, por sua vez, o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros, certo? Vamos na continuidade, que eu vou mostrar para você agora o próximo conjunto, que seria o conjunto dos números irracionais. Nesse conjunto, então, nós temos aqueles números que vão apresentar a seguinte característica. São números que são decimais, mas eles não têm fim. Ou seja, o número π. O π é um número que ele não tem fim. Inclusive, já foram utilizados computadores aí para calcular o número de casas decimais do π, e o computador conseguiu calcular até uma certa quantidade e não calculou mais. Tá? Até isso aí inventam computadores hoje em dia cada vez mais potentes para ver até onde que o π vai ser calculado. Mas, na verdade, o π é um número que não acaba mais. Ele é famoso, né, por ser aí o 3,14, porém aqui tem
uma continuidade. Isso aqui, essas reticências, então não acaba mais. Mas nós temos também várias raízes, certo? Como, por exemplo, raiz de 3, raiz de 2 e assim por diante. Então, esses números que são infinitos nessa parte decimal estão no conjunto dos números racionais. Então, eu coloquei aqui de exemplo menos π, menos raiz de 3, menos raiz de 2, raiz de 2, raiz de 3. Né? Pode ver a parte aqui negativa, a parte positiva e assim por diante. Tá? Uma coisa, mas eu vou mostrar na outra tela, é que se um número ele é racional, então ele não pode ser irracional. E também, sendo irracional, não pode ser racional, certo? Então, são dois conjuntos distintos, tá ok? Bom, abrangendo aí tanto o conjunto dos números racionais quanto irracionais, nós temos os números reais, então. E observe aqui que eu estou representando por menos π, menos 3, menos 5 meios, que é uma fração, menos 2, 0, 1, raiz de 2, que é irracional, 2, 9 quartos, que é uma fração, 3 mais π, e assim por diante. Então, irracionais somado ao conjunto dos racionais é o conjunto dos números reais. E lembra quando você aprendeu extração de raiz na escola? E daí foi dito para você o seguinte, olha, a raiz de número negativo não existe. A raiz de número negativo, na verdade, ela pode ser extraída assim, e ela faz parte, então, essas raízes de números negativos, do que a gente chama de números complexos, certo? O conjunto dos números complexos, na realidade, ele abrange todos os outros conjuntos. Ah, então os números reais estão dentro dos números complexos? Sim, estão. Porém, o estudo dos números complexos é um capítulo à parte que nós vamos fazer aí numa outra aula, certo? Agora eu quero que você observe o seguinte, veja. Então, nós temos aqui os números naturais, que é um conjunto, que só tem valores positivos e valores separados por uma unidade, que está dentro dos números inteiros, que podem ter valores positivos e negativos, os números racionais, que basicamente vão surgir por causa das frações, também nos racionais, as raízes exatas fazem parte desse conjunto. Aí nós temos, separado dos racionais, nós temos o conjunto dos números irracionais, certo? Que são aquelas raízes do tipo raiz de 2, raiz de 3, raízes inexatas, né? O π, no caso, tanto os irracionais quanto os racionais dentro do conjunto dos números reais, e envolvendo tudo o conjunto dos números complexos. Só que, como eu falei, complexos é um caso à parte que deve ser estudado em outra aula, certo? Então, ficamos por aqui com a teoria dos números complexos. Se você gostou, dá um like aí. Também pode compartilhar essa aula com seus amigos. E a gente volta num próximo vídeo esperando por você. Tá ok? Até lá, então.